Bom dia a todos. Iremos aguardar aí alguns minutinhos para que todos entrem na sessão do webinar, mas sejam todos bem-vindos desde já. Obrigada. Bom dia, pessoal. Para quem está chegando, mais um minutinho e nós já vamos iniciar, tá bom? Obrigada. Agora sim, bom dia oficialmente a todos e todas que estão aqui no webinar. Vamos dar início aí ao webinar de hoje. Eu sou a Thaís, então sou a gerente de produtos aqui de drives e motores da Siemens, e estou aqui também com o Herman, engenheiro de aplicação, que vai apresentar aí mais detalhes do V20, como vamos comunicar aí em Modbus, tá bom? Bom, essa gravação, então esse webinar vai ser gravado e depois vai ficar disponível aí no site www.siemens.com.br/webinars. Então, caso alguém perca aí alguma informação, também poderá acessar posteriormente a gravação. Na verdade, tem alguns materiais aí disponíveis para que vocês façam download. Então, essa apresentação, inclusive, que nós vamos fazer aqui hoje, já está disponível para fazer o download, entre outros documentos aí que o V20 tem os recursos, né? Com o Modbus, principalmente, para que vocês tenham acesso aí à informação, a mais detalhes da apresentação. Ao final da apresentação, vocês vão receber aí uma pesquisa de satisfação, então, por favor, seria muito importante que vocês respondessem, até para que a gente consiga melhorar cada vez mais aí os nossos webinars. E caso tenham perguntas, por favor, utilize o campo aí de perguntas que tem aí no webinar para que vocês tirem suas dúvidas, tá? E aí as respostas vamos respondê-las aí todas ao final da apresentação, tá bom? Então, só retomando, né, o tema de hoje, então, é o Synamics V20, então, sobre o nosso inversor de frequência, comunicando via Modbus, né? Então, basicamente, antes de mais nada, eu queria conhecer aí um pouquinho de vocês, então, vou fazer uma pergunta rápida aí para vocês no pool de perguntas, mas para entender um pouquinho o conhecimento de vocês sobre o V20, sobre a comunicação Modbus, tá bom? Vou lançar aqui a pergunta. Então a pergunta é, né, qual o seu nível de conhecimento em relação ao inversor de frequência Synamics V20? Mas para entender também como que nós vamos fazer a abordagem aí da apresentação.
Esperar aí mais um pouquinho até o pessoal terminar de responder. Legal, vou fechar aqui, tá? Bom, a maioria, o produto é novo, mas já possui aí conhecimento de inversores de frequência. Então, muito bom. Tô fechando aqui a votação e vamos voltar à nossa apresentação. Bom, então, falando da agenda, né, essa daqui é a nossa agenda. A princípio vamos só fazer uma introdução aí ao Synamics V20, né, até para entender um pouquinho aí dos benefícios dele, as principais características em relação a esses benefícios, um pouquinho do portfólio, né, onde ele se encontra e as principais aplicações. E aí depois eu vou passar a palavra para o Herman, aonde ele vai iniciar aí entendendo um pouquinho da comunicação Modbus e como fazer isso, né, tanto na parte teórica e prática aí com o Synamics V20. Legal? Bom, então seguindo aqui, né, o inversor de frequência aí obviamente, né, ele tem aí a função de fazer o controle do motor, controle de velocidade, mas no caso do V20 principalmente, né, ele tem aí o principal objetivo de acionamentos que demandam sequências simples de movimentação. Então ele realmente é feito para aplicações simples em movimentos, né, e aí trazendo os principais benefícios, como rápido tempo de comissionamento, fácil operação, eficiência energética, robustez e um excelente custo-benefício. E aí, para a gente entender um pouquinho desse excelente custo-benefício, eu vou entrar um pouquinho aqui no detalhe para vocês das principais características e benefícios do V20. Então, o primeiro deles é o Smart Access. Na verdade, o Smart Access ele é um módulo adicional aqui que nós podemos, um acessório, né, que nós podemos agregar ao Synamics V20 e basicamente ele tem uma função Wi-Fi, aonde eu posso fazer tanto a conexão e um comissionamento através de qualquer dispositivo móvel, tá? Sem necessidade de instalar aplicativo, nada disso, né? Através do navegador mesmo, eu consigo ter essa interação responsiva com o V20, fazer comissionamento sem necessidade de cabos. Então, isso facilita principalmente quando o Synamics V20 está em algum painel, aonde é difícil acesso ou é confinado e você precisa fazer alguma configuração em especial. Então ajuda bastante e traz realmente essa economia de tempo, né, para manutenção, para o usuário e tudo mais. Quando a gente fala, de usabilidade, né, então a gente entende que o V20 ele é fácil de usar, principalmente porque ele tem macros de parametrização ou de aplicação, agilizando todo o processo. Basicamente, o Phoenix V20 para uma bomba, né, a gente tem uma macro especializada de aplicação para bombas, né. Então, você tem ali todos já os parâmetros pré-editados e você só vai colocar os set points praticamente e vai colocar para rodar. É um ponto interessante que, por exemplo, no caso da bomba, ele não faz o movimento do motor reverso. Então, isso é importante saber, porque caso você precise fazer alguma movimentação reversa, aí você poderia utilizar outra macro que tem diversas disponíveis dentro do V20. Bom, fácil de instalar. Então, além do V20 ser muito compacto, né, e aí, facilitando na disposição do painel, ele também pode ser instalado lado a lado, principalmente porque a ventilação dele fica na parte traseira, então isso também facilita na disposição, diminuindo espaço e consequentemente diminuindo aí tamanho, peso de painel, estrutura mecânica e tudo mais. Uma quarta característica, benefício, né, que a gente tem do V20, ele pode ser utilizado aí no modo econômico, realmente fazendo com que o consumo de energia seja reduzido significativamente. Então, esse é um módulo muito interessante, principalmente pensando em eficiência energética hoje em dia, né. E basicamente o que ele faz? Ele vai mudando ali a tensão de saída, né,
pro motor, a fim de entender qual que seria a potência de entrada mínima que ele poderia fazer, justamente para não gastar ali toda a potência que ele consome, mas só o mínimo que o motor precisa para fazer a aplicação acontecer, e isso acaba realmente economizando energia. E outras características aqui principais, né, então o V20 tem um range aí de 0,12 até 30 quilowatts de potência, funcionando aí e tendo disponível nas 2 tensões principais de mercado, atinge aí até 50 a 60 Hz de frequência e o grau de proteção é o IP20, próprio aí para instalação dentro de painel. Caso a gente precise também fazer alguma configuração adicional aí, algum acessório extra, então a gente tem alguns módulos I/Os digitais, né, entradas e saídas digitais e analógicas, que são possíveis de fazer configurações, e além disso, alguns acessórios opcionais, como por exemplo a frenagem dinâmica, que ela pode também auxiliar nessa questão de eficiência energética, né. Se você tem, por exemplo, o mesmo drive, o mesmo e um segundo motor de mesmo modelo, você pode aproveitar a frenagem de um e utilizar no acionamento de outro. Eh, Também a gente tem cabos blindados ou não, até aí 100 metros, né, gravador, cartão SD, reatores, etc. Então, outros acessórios disponíveis do V20. Quando a gente fala basicamente aqui de portfólio, né, então a gente vê aqui que na parte de inversores de frequência nós teremos 3 modelos, o V20 aqui é o inicial, depois temos o G126 e o G120. Quando a gente olha para o V20, a gente vê que ele tem, né, a comunicação Modbus, que é principalmente hoje que a gente vai falar no detalhe aí dela, mas também ele pode fazer um controle escalar aí, quando talvez eu precise só de uma malha aberta aí para fazer um controle, né. E ele literalmente é feito para as aplicações mais simples, né, então, vamos entrar um pouquinho no detalhe aqui das aplicações. Eh Quando a gente tem, por exemplo, a parte de bombas, ventiladores e compressores, né, que são aí aplicações simples, aonde não me demanda tanta complexidade, ou, por exemplo, a parte de processamento, que no caso seria moinhos, misturadores e também movimentação, tanto a parte de correias e esteiras também. Olhando um pouquinho para essa parte de aplicação, agora eu gostaria de fazer aí mais um pool, né, de perguntas, entendendo um pouquinho a necessidade de vocês. Então, no dia a dia de vocês, na aplicação de vocês, qual que é a aplicação que está mais presente, tá? Até para a gente entender um pouquinho aí, aonde a gente poderia aplicar o V20. Então deixa eu voltar aqui. Então a pergunta aí, né, quais dessas aplicações são potenciais no seu dia a dia para utilizar o Synamics V20? Legal. Já tivemos aqui os votos, a gente está empatado aqui com bobeamento, ventilação e compressão e também movimentação. Muito bom. Vou fechar aqui a votação. Então, voltando aqui para a parte das aplicações, né? Próximo slide, então, agora eu vou passar a palavra aí para o Herman, onde a gente vai falar um pouquinho do Modbus e da comunicação com o V20. Herman, é com você. Obrigado, Thaís. Bom dia, pessoal. Bom, legal que a gente já viu um pouquinho de portfólio, um pouquinho de funcionamento do Synamics V20 e também as aplicações. Durante a configuração do Modbus, eu acredito que vocês vão olhar para essa configuração e vão imaginar já como aplicar elas nas aplicações que vocês têm no dia a dia. Eu vou partilhar minha tela aqui para a gente entrar nos slides e eu explicar um pouquinho inicialmente o que é o Modbus RTU e depois a gente realmente fazer essa parte prática da configuração da comunicação em Modbus RTU.
Então, em um primeiro momento, a gente tem que pensar no que é o Modbus, como um todo. O Modbus é um protocolo que ele já é bem consolidado, ele já vem sendo utilizado há bastante tempo na indústria e diversas aplicações ainda hoje utilizam esse protocolo. Ele começou ali com o Modbus ESC2 e evoluiu para o Modbus RTU, que é uma das comunicações que dentro do Modbus são as mais utilizadas. Então, em aplicações a gente vê diversas plantas ainda rodando em Modbus. É um protocolo que me permite essa comunicação e que me permite essa automação industrial dentro da minha planta. A ideia do Modbus RTU é que ele forneça justamente essa comunicação entre dispositivos onde eu tenho um mestre e N escravos, diversos escravos na minha rede. Esse mestre ele pode ser, por exemplo, um PLC, então um controlador, pode ser um sistema SCADA, e a ideia é que justamente a gente trabalhe com essas configurações de comunicação nas nossas plantas de automação industrial. Aqui, dentro do protocolo Modbus, eu separei algumas CPUs que trabalham dentro desse protocolo. Então, para a gente, o S7200, S7500 e a minha ET200SP na versão CPU, que é a cabeça de rede. E aqui uns módulos que a gente precisa estar utilizando para trabalhar com o Modbus RTU. Mas a ideia é justamente essa, que o Modbus forneça essa comunicação mestre-escravo dentro da minha rede Modbus RTU. Aqui um pouquinho sobre o tipo de comunicação. Eu tenho uma comunicação acíclica, então eu tenho que alguns registros são gravados em sequência, um após o outro. Aqui na minha esquerda eu tenho o meu controlador, aqui na minha direita os meus dispositivos, então o meu mestre e os meus escravos. Aqui eu só tenho um dispositivo, mas eu posso ter diversos dispositivos na minha rede. E a ideia é que justamente o meu controlador, ele escreva esses registros, um em sequência do outro. Então eu mando um registro, espero a resposta dele, com ou sem dados, com falha ou não, e a partir desse momento, eu vou recebendo esses registros em sequência. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre os registros que eu tenho disponível para o Modbus RTU e o que cada um deles faz e quais as aplicações que eu posso utilizá-los. E a ideia é que quando trabalhando, por exemplo, com o Modbus RTU, com o Simatic, que é o nosso PLC, eu já tenha tudo já parametrizado por meio de blocos de função. Então eu não tenho que me preocupar muito em fazer as configurações da minha rede, porque eu já tenho blocos pré-definidos que vão facilitar essa comunicação. Aqui em sequência eu vou passar isso aqui bem rápido, mas como eu disse para vocês, a ideia é que eu mande alguns registros e que a gente escreva esses registros para o meu dispositivo, para o meu escravo da minha rede. Aqui a gente geralmente manda um código, então do 4001 até o último código que vai aparecer lá para frente, a gente manda esse código e esse código ele vai estar relacionado a uma função. Então eu tenho que, por exemplo, o meu 4001, ele é meu tempo de watchdog. Mandei esse registro, eu posso escrever, eu posso ler esses dados do meu conversor de frequência. Interessante é que dentro desse mapeamento, eu trabalho sempre com um fator de escala, porque o meu Modbus RTU, ele trabalha sempre com números inteiros. É algo que eu tenho que me preocupar, mas quando eu trabalho com as aplicações da Siemens, tudo isso já está desenvolvido dentro da minha aplicação padrão, e eu posso deixar de pensar, por exemplo, nesse fator de escala. Então, essa daqui é justamente a tabela de mapeamento com todos os registros que eu posso escrever quando trabalhando justamente com a comunicação via Modbus RTU. Aqui eu marquei dois itens. A ideia é que durante as práticas a gente faça a leitura desses parâmetros. Então vamos ler, por exemplo, a tensão do barramento CC e a corrente filtrada. Eu vou acionar o motor, a gente vai ver esses parâmetros durante o funcionamento do meu motor. E algo que a gente vai ver também é essa questão do meu scaling, então minha escala desse parâmetro. Então essa é basicamente a minha tabela de mapeamento das minhas funções do Modbus RTU. Não tenho que me preocupar com isso, a aplicação da Siemens já cobre tudo isso quando eu trabalhando com o exemplo de aplicação pronto. Falando um pouquinho sobre a configuração da nossa rede Modbus RTU, a gente já entra para a prática daqui a pouco, abrindo justamente os programas no Tia Portal e explicando justamente a configuração de cada bloco para fazer essa comunicação. Aqui um pouquinho sobre o esquema de ligação físico da minha rede. Então eu tenho o meu PLC. Para mim trabalhar com comunicação via Modbus RTU, como eu comentei para vocês, a gente precisa utilizar alguns módulos de comunicação. Então eu posso trabalhar com a minha Communication Board, aqui é a minha CB1241, e ela já é conectada diretamente no meu PLC.
ou eu posso trabalhar com os meus módulos de comunicação, os meus Communication Modules, também 1241. E a ideia é que eles que vão fazer essa conexão entre o meu PLC e os meus dispositivos na minha rede Modbus. Essa conexão ela pode ser feita por meio de um cabo Profibus, então, ele utiliza, por exemplo, a nossa interface serial. Aqui a gente vai utilizar a RS485, mas eu poderia utilizar também, por exemplo, a 422, é uma possibilidade. E é importante sempre se preocupar, quando considerando justamente o esquema de ligação, trabalhar com esses resistores de terminação, porque eu posso ter variações na minha rede, eu posso perder essa minha comunicação quando não trabalhando com eles. Então, sempre na minha rede Modbus RTU, eu devo ter no meu último dispositivo esses resistores de terminação. Seja você colocar os resistores ou utilizar um adaptador RX-TX, por exemplo. Com relação ao número de módulos que eu posso ter no meu dispositivo. Posso ter até 3 connection modules, então até 3 módulos separados, mais uma connection board. E cada módulo desse vai trabalhar até 32 dispositivos na minha rede. Então eu vou ter esse limite de módulos e de dispositivos por módulo na minha rede Modbus RTU. Aqui em sequência, um pouquinho sobre a parametrização do meu conversor, no caso o Cinemix V20. Como a Thaís mencionou para a gente tem justamente algumas máculas de aplicação e de conexão que me facilitam toda essa configuração. Então, quando trabalhando com a conexão via Modbus RTU, eu já tenho uma macro de conexão que faz todas essas configurações para mim. Eu não preciso me preocupar em acessar parâmetros e fazer essas alterações. Basta eu selecionar a minha macro, comissionar o meu drive de acordo com ela e ele vai fazer as configurações de acordo com o necessário para que a gente realize essa comunicação. Aqui alguns pontos importantes. Ele seleciona, então, com o comissionamento dessa macro, ele seleciona o meu protocolo. Então, ele seleciona o protocolo Modbus RTU. Seleciona também a minha taxa de transmissão. Aqui, como padrão, ele define 9.600 bits por segundo. A gente pode alterar esses valores dentro de um range do meu parâmetro. Tem o meu endereçamento Modbus. Então, eu posso ter vários dispositivos na minha rede, 247 no total, digamos assim, e eu vou endereçar eles com diferentes endereços, então de 1 até 247. E aqui os tempos de resposta do meu protocolo e o tempo de fora do ar do meu protocolo, o tempo máximo que eu posso ficar sem receber esses dados. Mas basicamente, comissiono o meu conversor com essa macro e ele já vai estar pronto para comunicar em Modbus RTU. Aqui no nosso conversor isso já está tudo pronto. Um pouquinho sobre a configuração da comunicação. Então, inicialmente, eu tenho esse meu bloco MB com load. A gente vai ver ele no Tia Portal, eu quero falar aqui só por cima mesmo, mas ele é um bloco que configura as minhas portas. Então, eu tenho o meu Communication Module, eu vou colocar um bloco por Communication Module. E ele vai fazer justamente essa configuração. Eu coloco o endereço do meu Communication Module, coloco, por exemplo, as taxas de transmissão, e ele faz essa configuração inicial da minha comunicação, ele estabelece essa comunicação. Em sequência, para mim fazer tanto a leitura quanto a escrita dos dados, eu tenho o meu bloquinho MB Master. Ele que vai fazer justamente essa conversão de instruções do meu PLC para comandos de leitura dentro dos meus registros da comunicação Modbus RTU. Então, eu vou sempre trabalhar com esse bloco para fazer justamente a leitura de dados, escrita de dados dentro da comunicação Modbus RTU. Agora a gente passa um pouquinho para o Tia Portal, onde eu mostro para vocês a configuração desses blocos, explicar um pouquinho mais sobre cada index que eu tenho por aqui e como a gente faria justamente essa configuração. Então, em um primeiro momento, eu adiciono o meu PLC na minha rede. Aqui já no meu programa principal, no main, eu preciso adicionar justamente esses blocos para fazer essa comunicação. Onde que eu encontro esses meus blocos? Eu tenho todos eles já disponíveis no Tia Portal, então eu viria aqui em Instructions, abriria essa guia, logicamente. Aqui na parte de comunicação, eu tenho todos os blocos para fazer comunicação em diferentes protocolos. Eu vou utilizar, por exemplo, essa minha pastinha Communication Processor. E aqui eu tenho diferentes tipos de comunicação. A gente vai estar trabalhando aqui com o meu Modbus. Então, dentro dessa pasta, eu tenho justamente todos os blocos para fazer esse tipo de comunicação. Se eu deixar meu mouse um pouquinho sobre o meu bloco, ele vai me dar uma breve explicação. Então, ele fala que esse aqui é para comunicar via
protocolo point-to-point, como um mestre Modbus. E já tenho esses bloquinhos todos aqui. Basta eu clicar e arrastar eles para o meu projeto. Um pouquinho sobre a configuração desses meus blocos. Então eu tenho aqui o meu MB com load. Ele primeiro faz essa configuração da interface, então ele fala como que vai funcionar a minha comunicação. E ele tem alguns bits por aqui. Primeiro, o bit, ele é um bit de gravar. Eu sempre preciso gravar essa minha configuração. E o ideal é que a gente não grave sempre, não deixe sempre como verdadeiro esse bit. E eu coloquei aqui, por exemplo, o first scan. Em sequência, eu preciso falar qual porta do meu módulo que eu estou utilizando. Como que eu faço para descobrir qual porta que eu estou utilizando? Eu vou vir aqui na minha configuração de rede, vou entrar no meu dispositivo. Aqui eu tenho tanto o meu PLC quanto o meu módulo de comunicação. Se eu arrastar isso aqui um pouquinho para cima, eu posso vir em propriedades e aqui nas constantes do sistema, eu vou encontrar justamente o meu endereço de hardware, que no caso é o 269, e ele vai me falar, vai me fazer justamente essa configuração do meu módulo de comunicação. Aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem aquele baud rate, que é aquela taxa de transmissão. O ideal é que a gente, quando numa rede Profinet, numa rede com Modbus RTU, eu trabalhe, por exemplo, com a mesma taxa de transmissão entre todos os dispositivos. Configurei no meu conversor 9600, vou colocar aqui também 9600. Aqui ele tem uma verificação de paridade. Por padrão, quando eu comissiono com aquela macro que eu comentei com vocês, ela vem com a paridade par, então eu vou deixar como 2 aqui. Em seguida, ele me pede para mim apontar para o meu MB Master, que é onde eu realmente vou escrever esses dados de leitura e escrita. Então, basicamente, eu vou pegar esse endereço aqui, eu posso copiar e colar ele novamente aqui no meu bloquinho na parte superior. Em sequência, eu tenho o meu bloco MB Master, que é justamente para fazer a leitura e escrita dessas variáveis via Modbus RTU. Novamente, eu tenho aqui um REC. A ideia é que eu quero que com esse bloco eu sempre esteja escrevendo ou lendo alguma coisa no meu PLC. Então eu deixei aqui uma flagzinha como always true. Ela sempre vai ser verdadeira. Eu sempre vou estar lendo ou escrevendo dados na minha comunicação Modbus. Ele me pede aqui também o endereço do meu dispositivo. Então, nesse caso, por exemplo, eu quero escrever no meu primeiro conversor da rede. Então, eu vou colocar o endereço dele, que é o número 1. Aqui alguns modos. Se eu deixo esse modo como 0, por exemplo, como está aqui, eu vou fazer a leitura de dados. Se eu deixo ele como 1, eu vou fazer a escrita. E a ideia é que eu justamente intercale entre leitura e escrita, caso eu queira trabalhar com tudo isso aqui. Aqui ele me pede um data address, que é justamente o endereço de onde eu quero começar a fazer minha leitura. Se a gente retornar, por exemplo, a nossa apresentação, eu mencionei com vocês que a gente faria a leitura do parâmetro tensão do barramento. Então, meu primeiro endereço aqui é o 40.344, que é justamente a configuração que eu vou deixar por aqui. Aqui eu coloco um número de dados que eu vou ler, então eu quero ler duas variáveis, e aqui eu vou apontar para um DB onde estão essas variáveis. Então, eu criei esse DB, essa base de dados, que está guardando as minhas variáveis. Preciso definir um nome, o nome ele tem que ser justamente o meu registro. E aqui eu deixei só um comentário para a gente saber justamente o que a gente está lendo ou o que a gente está escrevendo. Mas a ideia é que a configuração seja justamente essa. A partir desse momento, já fiz a configuração dos meus dois blocos, tanto o meu bloco de leitura quanto o meu bloco de iniciar realmente a comunicação. Eu posso fazer um download para o meu PLC e já iniciar a fazer a leitura desses dados que a gente já configurou. Para fazer o download, eu viria justamente aqui, Download to Device. Ele vai compilar o meu projeto, vai falar se está ok ou não. Eu vou fazer um load. Aqui não vai demorar tanto, porque eu já tinha feito um load anteriormente, eu já tinha carregado meu programa e eu não tive alterações, então já terminei de carregar esses dados no meu dispositivo. Para mim acompanhar o status desses meus blocos, eu posso clicar aqui e acompanhar eles atualmente, o funcionamento deles. Então eu tenho aqui, por exemplo, o meu BMB com load, ele só é executado quando eu inicio minha CPU. Eu já executei ele, então aqui está dando. Eu não tive nenhum erro. Se eu tivesse algum erro, eu encontraria o status dele por aqui. E eu poderia pesquisar dentro de uma lista de opções e descobrir qual erro que está acontecendo com a minha comunicação Modbus RTU. Então, a princípio, está tudo certo com a nossa comunicação.
E no meu bloco, aqui na parte de baixo, eu vou fechar essa network. Aqui no bloco, na parte de baixo, a gente tem justamente a leitura. Então, por enquanto ele está ocupado, ele está fazendo justamente a leitura desses dados, e assim que ele terminar essa leitura, eu vou ter essa variação aqui para done, ele vai para true, e novamente eu começo a fazer essa leitura novamente. Então ele fez essa variação, ele ele faz a leitura, recebe esses dados, faz a leitura novamente, justamente aciclicamente. Então, faço a leitura, recebo os dados, faço essa leitura. Como que eu faço para acompanhar esses dados que estão sendo lidos com o meu bloquinho MB Master? Eu tenho justamente aquele meu DBzinho, que é onde eu guardo todos esses meus dados, e eu posso acompanhar esses dados por aqui. Basta eu clicar aqui nesse ícone, assim como eu tinha na minha parte inicial, aqui eu também posso ficar online e acompanhar esses valores. Aqui eu vejo, por exemplo, que a minha tensão do meu barramento ela é 304 volts. Então essa é a minha tensão atual. Eu posso conferir, claro, via parâmetro no conversor e deve bater o valor com que está aqui. A minha corrente de saída, por enquanto ela está zero. Se vocês, eu vou compartilhar a tela com vocês, logicamente, acionar o conversor, mas a gente vai ver que ele, por enquanto, está parado. Então, faz bastante sentido, né? Essa minha corrente do motor estar como zero. Agora eu vou acionar fisicamente o meu drive, só para a gente ver que realmente ele está lendo esse parâmetro e que a gente obtém esses dados automaticamente. Então eu acionei o meu conversor. Vou só atualizar minha webcam aqui. Mas a gente já tem alguns valores de dados dentro do meu conversor. Como eu mencionei para vocês, ele faz um scaling. Então, ele multiplica, na verdade, aquele valor por 100. Aqui eu não tenho uma corrente de 34 amperes, por exemplo. Eu tenho, na verdade, 0,34 e eu preciso trabalhar justamente com essas minhas conversões. Eu vou só ativar o webcam aqui para que a gente possa ver isso tudo acontecendo. Então, eu tenho o meu motor já rodando por aqui, com uma corrente, por exemplo, de 0,34 amperes. Eu vou parar esse meu conversor. Beleza, ela retornou para zero. A gente tem justamente a leitura desses dados atuais do meu conversor. Eu vou retornar ele para o meu modo automático. Então aqui a gente viu como é simples fazer essa configuração, justamente dos dados de leitura e dos dados que a gente também pode escrever. Caso eu queira escrever algum dado, eu vou procurar naquele meu registrador, vou colocar os índices dele aqui, vou alterar no meu modo, no meu bloco MBMaster para 1, por exemplo, e vou escrever. Então eu consigo também dar comandos para o meu drive para, por exemplo, ele acionar, dar um set point de velocidade e escrever esses dados realmente no meu conversor. Mas como a gente viu, aqui é um pouco complicado porque eu tenho que trabalhar justamente com aqueles scales. Então, a minha corrente aqui veio 34 amperes, na verdade é 0,34, então eu precisaria considerar tudo isso no meu programa. A ideia agora é que a gente trabalhe com a aplicação pronta da Siemens, que já faz toda essa configuração da minha conexão via Modbus RTU, e eu já tenho todos esses scalings já configurados. Para mim fazer o download, caso eu queira, dessa minha configuração, basta eu buscar pelo suporte, Siemens Industry Online Support. Pesquisei por Siemens Industry Online Support, eu já vou ter como primeiro resultado o site da Siemens. Aqui é interessante sempre que vocês alterem, por exemplo, a linguagem para português do Brasil, então vocês podem fazer essa alteração por aqui. Eu vou simplesmente digitar V20 Modbus. Vou esperar os resultados dessa minha pesquisa. E aqui eu já tenho um exemplo de aplicação, por exemplo, o controle de velocidade do V20 com o S7200 via Modbus RTU, e ele já me dá também uma IHM para que eu possa realmente executar essas escritas e leituras no meu drive. Aqui eu tenho toda uma descrição do meu projeto,
eu posso fazer o download da documentação em PDF e também o download do projeto no Tia Portal. Fiz o download do projeto, eu vou abrir ele no meu Tia Portal. A gente viu ali que o meu projeto estava no Tia Portal V15. Aqui a minha versão é a 16. Tem algum problema? Não tem problema. Quando eu fizer o download e abrir numa versão superior, ele vai fazer justamente essa conversão. Se eu quiser trabalhar com outras versões, eu também tenho a versão 14, 13, 12 e 11, tudo por aqui. Mas a ideia é que, por exemplo, pegue a 15 e faça essa atualização. Fazendo o download e abrindo no meu projeto no Tia Portal, eu já tenho todas as configurações de hardware e também do software que eu precisaria fazer. Aqui a gente vai entrar em Devices e Networks e vamos ver justamente a configuração de hardware que eu tenho. Então eu tenho uma IHM e também tenho um PLC. Caso eu precise, por exemplo, fazer a troca do meu dispositivo, o meu PLC, eu também posso fazer por aqui. Vamos supor que no exemplo de aplicação ele veio com um PLC 1212, por exemplo, só que no meu sistema eu não tenho um 1212, eu tenho uma 1215, por exemplo. Eu posso vir aqui em Change Device, então clico com o meu PLC, clico com o botão direito e dou um Change Device. E faço essa alteração do meu PLC. O programa ele já vai ser alterado, eu não preciso mudar nada, justamente só o meu dispositivo. Aqui, da mesma forma, no meu caso, por exemplo, ele não veio com essa CM1241. Como eu faria essa alteração? Da mesma forma, clico com o botão direito, Change Device. E ele abre uma lista para mim dos possíveis módulos que eu posso colocar no lugar. Um ponto importante é, novamente, a gente verificar aqui, após a troca, justamente, dos meus itens, a constante do hardware, então aqui 262. E eu vou precisar colocar isso dentro do meu bloco no Tia Portal. A IHM também, ele vem com uma KTP 600. Aqui eu fiz o upload para uma KTP 1000 da mesma forma. Botão direito, Change Device. Então eu também posso trocar o meu dispositivo e adaptar justamente com o meu projeto. Não é porque ele veio com aquelas configurações que eu vou ter que refazer tudo novamente. Bom, aqui um pouquinho só sobre a configuração do Drive, eu vou falar bem rapidinho sobre isso, sobre a configuração do meu bloquinho. No meu parâmetro 2010, a gente tem justamente o meu baud rate. Aqui eu deixo como 6, ele já é o padrão para aquela macro que a gente comissionou. Então, comissionando naquela macro e baixando o exemplo de aplicação, precisa alterar alguma coisa? Talvez eu precise alterar o hardware ID. Fora isso, não tenho alteração a se fazer. Hardware ID. Se eu troquei o meu módulo, realmente vou precisar alterar esse valor e colocar realmente o que eu tenho no meu hardware físico aqui. Aqui eu tenho um tempo de resposta para minha conexão. Então, aquele bloquinho MB Master que fica escrevendo e lendo valores, se passar 1000 milissegundos, eu vou ter uma falha, por exemplo. E eu consigo ajustar esse tempo de acordo com a minha necessidade. Aqui eu posso trabalhar com inúmeros drives. Então, imagina o trabalho que me daria configurar todos aqueles blocos para mim trabalhar com diversos drives. Criar uma lógica para escrever um, por exemplo. Aqui eu posso já alterar esse número de drives e trabalhar com mais de um drive no mesmo sistema. Aqui o meu endereço do drive, que como padrão vem como 1 também. Speed Scaling, a minha velocidade, justamente do motor. Aqui a gente está trabalhando com um kit que veio da Alemanha, então 50 Hz, e aqui a gente mantém como 50. Eu posso habilitar ou desabilitar a minha comunicação cíclica e tem alguns registradores, por exemplo, aqui ele busca naquela lista de registradores alguns índices, então eu tenho toda aquela lista já configurada por aqui. Aqui algumas palavras de status do meu conversor e as minhas variáveis que, assim como a gente tinha anteriormente, aqui eu também tenho um DBzinho que guarda todos esses valores. Mas vamos fazer o download da nossa aplicação e ver o funcionamento de tudo isso. A ideia é que eu justamente não tenho que configurar muita coisa, só alterei o meu hardware e alterei aqui o meu módulo, o meu endereço do módulo. Vou fazer um download então para o meu PLC. Fiz o download, vou iniciar o meu PLC.
princípio o meu PLC já iniciou. Eu tenho uma IHM aqui que me mostra justamente essas configurações. Eu não tenho essa IHM no meu kit, não tenho ela física aqui, mas eu posso fazer a simulação dela via Tia Portal. Então, basicamente, eu clico sobre ela, clico aqui no meu computador, aqui na parte superior, e vou iniciar justamente a simulação dela. Ele vai compilar essas configurações. Aqui embaixo a gente tem alguns status. E ele vai abrir um runtime que me mostra justamente essa minha IHM. Aqui eu vou novamente dividir a tela um pouquinho, para que a gente tenha a visão tanto do nosso kit quanto da nossa IHM. Essa IHM ela já vem pronta, e aqui eu tenho, por exemplo, o controle do meu drive, então eu posso habilitar, desabilitar, dar um set point, e aqui eu consigo fazer tanto leitura quanto escrita dos registradores. Vamos, por exemplo, entrar aqui ah, na minha parte de controle e acionar o meu drive, por exemplo. Aqui eu tenho todos os bits que eu preciso para acioná-los. Por padrão, eu preciso ter o off2, off3, o meu pulse enable, o meu ramp function generator, o RGF start e meu set point ativados. Eu também preciso ter o controle pelo PLC. Esse aqui é meu bit 10, eu preciso ativá-lo também, esse controle pelo PLC. E a partir desse momento eu já consigo mover o meu drive, dar um set point de velocidade. Aqui, por exemplo, caso eu queira mover o meu drive em jog, eu já posso movê-lo clicando pelo botão. Então jogue para a esquerda e jogue para a direita. Aqui ele está configurado com as frequências de jog já fixas, que são 5 Hz, por exemplo. Caso eu queira alterar, eu posso ir no meu registrador e alterar esses valores também. Então, eu já posso alterar todos esses parâmetros via minha HM. Caso eu queira dar um set point de velocidade, então vamos colocar, por exemplo, 10 Hz. Eu vou habilitar o meu drive e ele vai girar justamente naquele set point. Aqui eu tenho o meu status atual, então ele me fala que eu dei um set point de 10 Hz para o meu drive, ele recebeu esse set point e está girando realmente a 10 Hz. Essa parte aqui eu tenho todo o meu controle do dispositivo. Quero reverter a rotação? Eu tenho um bit de reversão por aqui também. Então a ideia é justamente essa, que eu consiga fazer todo o controle do meu drive por meio dessa IHM, que já vem totalmente configurada para mim. Aqui na parte de baixo, eu tenho o meu ZSW1, que são justamente as palavras de status do meu conversor. Então, se eu tenho, por exemplo, uma falha ou se eu tenho algum alarme, eu vou conseguir ver esses valores justamente por aqui. Então, a palavra de status me diz o que atualmente? Ela me diz que o meu inversor está pronto, eu posso acioná-lo. Os meus off2 e off3 estão ativos, então realmente posso tomar o controle. Aqui ele me dá algumas outras configurações. Eu tenho alguma falta ativa? No momento eu não tenho nenhuma falta ativa. Tem algum alarme ativo? Nesse momento também não. Caso venha a ocorrer, ele vai aparecer aqui para mim justamente no status e eu posso fazer essas verificações. Basicamente, então, essa é a nossa interface, onde eu dou comandos para o motor e avalio o status dele. E aqui em sequência eu consigo também acessar todos aqueles registradores que eu mostrei para vocês. Então a gente viu todo o processo de configurar a leitura dos registradores para 2 registradores. Aqui a gente tem toda aquela lista. Então caso eu queira ler, por exemplo, vamos achar aqui, por exemplo, uma entrada digital. Eu quero fazer a leitura dessa minha entrada digital nesse momento. Eu vou dar a leitura, no momento realmente ela está em falso. Eu vou vir aqui no meu kit e vou ativar essa minha entrada digital. Então, entrada digital 1. Eu quero fazer a leitura dela novamente. Ele já leu justamente essa minha entrada digital e me falou: realmente, você ativou a entrada digital 1. Então a gente tem todos esses registradores para fazer leitura de diversos parâmetros, por exemplo, entrada analógica, entrada e saídas digitais. Também set point de velocidade, velocidade atual, e também consigo fazer a escrita de alguns parâmetros. Tudo isso dentro do meu conversor. Então, por exemplo, eu quero mudar o meu tempo de aceleração do meu drive. Basta eu encontrar ele por aqui, então tempo de aceleração, eu posso fazer uma leitura dele, no momento está 10 segundos, eu quero diminuir isso para 5. Eu vou dar um OK e vou escrever, a gente já viu a alteração aqui. Então fiz a alteração do meu tempo de aceleração.
E a ideia é justamente essa, que eu consiga ter um controle sobre o meu drive, que eu consiga ler e escrever nesses registradores de uma forma bem mais simples. Aqui, por fim, eu tenho uma configuração do meu erro, e são os erros justamente nos meus bloquinhos de escrita ou no meu bloquinho de configuração da comunicação. Se eu tiver algum erro, né, dentro desses blocos, ele vai me avisar aqui em qual step que aconteceu esse erro. Então eu posso localizar dentro daquele meu bloco maior em qual network que está esse erro e uma solução, uma possível solução de como resolver esse erro. Então ele vai me indicar, você colocou que a sua velocidade era 9.600, mas ela não é. Então eu vou ter essa indicação aqui e eu posso ter um diagnóstico e fazer a solução do meu problema. Mas a ideia era justamente mostrar para vocês o funcionamento da nossa comunicação Modbus, baseada no exemplo de aplicação que a Siemens já tem pronto. Bom, eu vou retornar aqui para a apresentação, eu passo para a Thaís, a gente vai fazer algumas perguntas e também tirar algumas dúvidas de vocês. Legal, Herman, obrigada aí pela excelente explicação. Vou compartilhar aqui novamente a minha tela. Legal, bom, acho que chegamos aí ao final da nossa agenda, mas ainda tem mais uns tópicos aqui finais para compartilhar com vocês. Depois dessa explicação, né, um pouco aí da parte teórica e prática do Modbus, eu gostaria então de fazer mais uma perguntinha aí para vocês, a última perguntinha aqui do nosso pool. Então, vou iniciar aqui a votação. E a pergunta é, né, a comunicação Modbus integrada no Dynamics V20 pode facilitar o processo da sua aplicação em qual sentido? E aí nós temos 3 opções. Legal. Bom, a maioria que respondeu, né, que tem integração aí já com os produtos da Siemens pelo TIA Portal. Então, muito bom. Em segundo, já utiliza aí a comunicação Modbus em processos simples, né, nas aplicações. Muito bom. Então, retornando aqui, né, para a apresentação, um ponto bem importante aqui que a Siemens tem, né, um dos nossos recursos, então, principalmente aí para os nossos clientes que utilizam os produtos, aqui no caso, o exemplo, né, o Dynamics V20, nós temos aí toda a parte de serviço, né, de customer service também disponível para dar todo o suporte pós-venda aí que vocês necessitam para esses produtos. Então, nós temos aqui desde suporte e consultoria, né, a parte de hotline, parte de treinamentos, caso vocês necessitem de um treinamento mais detalhado, peças de reposição, a parte de digitalização aí voltado bem para a indústria 4.0, né, no caso aí integrando com o nosso MindSphere, parte de reparos, assistência técnica em campo e retrofit, modernização dos produtos. Então, tudo isso a gente tem disponível também para fornecer para vocês. Esse é o nosso 0800 aí para serviços industriais, ou vocês também podem acessar o nosso site, Suporte Indus Siemens, onde vocês podem encontrar também diversas informações, né? Bom, e falando em informações, eu acho que eu já reforcei, né? A gente colocou alguns arquivos aí
no nosso ficheiro para que vocês possam baixar e ter acesso, mas na apresentação aqui nós temos também alguns exemplos aí, alguns vídeos no YouTube, mostrando como ligar a primeira vez o V20, como ligar via terminais e via a BOP, né, que é o displayzinho ali do V20, um comissionamento rápido, o manual, a parte do caso tenha um Smart Access, né, o manual do Smart Access, e aí falando um pouquinho de Modbus, então a gente tem aí também um exemplo de aplicação com Modbus, documentações adicionais relacionadas a isso e um guia rápido de configuração com a comunicação Modbus entre o Simatic S7200 e Cinemix V20, tá? Legal. Então, agora vamos aí para a parte das dúvidas. Eu vou ligar aqui a minha câmera para que vocês também possam me ver. E vamos às perguntas. Bom, eu vi aqui, né, que logo no início ali da apresentação nós já tivemos uma pergunta perguntando sobre programação, biblioteca, onde encontrar tabelas com códigos e funções. Acredito que esses documentos que a gente já colocou no ficheiro e também esses links que estão na apresentação já atende aí todas essas necessidades, falando aí da parte de tabela de parâmetros, a parte de biblioteca, a parte no manual, a gente tem bastante detalhamento sobre isso do Cinemix V20. Tem uma outra pergunta aqui também, falando: bom dia, a não ativação do modo eco, que causaria de benefício para o acionamento da carga, né? Bom, vale lembrar que o modo eco, na verdade, ele faz a função dele, ele só vai trazer o benefício no seguinte sentido: ele vai manter velocidade e torque do motor, né? E a única coisa que ele vai fazer é mudar ali na tensão de saída, colocando ali um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, até encontrar a potência mínima que seja necessário para atuar naquela velocidade e naquele torque. Então, sem ativação do modo eco, o máximo que vai acontecer é o inversor ele sempre utilizar ali a potência máxima dele e você ter um gasto maior de energia. Mas em relação à performance da carga, ela vai se manter a mesma, tá? Nós temos aí uma outra pergunta falando: é possível fazer uma conexão Modbus RTU com o 1500? Não sei, Herman, se você quiser dar mais algum detalhe sobre isso. Sim, logo no início do slide, a gente apresentou as CPUs que comunicam em Modbus RTU. Com o 1500 isso também é possível, só que eu vou precisar de um módulo de comunicação. Então, um Communication Module que vai fazer justamente essa interface entre o meu PLC, o 1500, e o meu dispositivo Modbus RTU. A gente pode utilizar tanto o 1500, 1200 ou a minha ET200 CPU também. Legal. Depois nós tivemos aqui também algumas perguntas referentes aos resistores, conectores aí do V20. Então, respondendo essas perguntas, né, esses resistores são encontrados no terminal padrão Profibus. Herman, não sei se você tem algum detalhe sobre isso. Sim, se vocês estiverem utilizando, por exemplo, os conectores RX, TX, eu já vou ter a possibilidade de fazer a seleção desses resistores. Então, ali tem um on-off, por exemplo, em que eu posso falar, eu quero usar o resistor ou não. Caso vocês não estejam utilizando esse tipo de cabeamento, vocês podem fazer na própria interface, então soldar esses resistores. E os valores dessas resistências, a gente pode encontrar no próprio material, ali a gente tem esses valores de resistência. Sim. Uma outra pergunta, né? Os inversores não possuem resistores de terminação embutidos? Aqui o que a gente pode falar é o seguinte, né? O V20 ele possui o módulo Chopper integrado, né? Ali variando na potência de 7,5 até 30 quilowatts. E para os menores a gente precisa, na verdade, acrescentar esse módulo adicional. Então, nesse caso, a gente tem o shopper, e aí para os resistores, eles podem ser encontrados no catálogo normalmente aí como acessório também, tá? Ah, só complementando, Claro. a ideia justamente do nosso resistor de terminação é que ele fique justamente no final da minha rede. Então vamos supor que eu tenha 20 conversores Dynamics V20, eu só preciso colocar esse resistor de terminação no meu último conversor da rede. Então não necessariamente eu preciso ter em todos os Dynamics V20, eu posso colocar ali
externo, justamente, apenas no meu último conversor. Então, ele não tem integrado nele esses resistores, porque realmente não tem necessidade, né? Legal. Também perguntaram aqui sobre o código de especificação dos conectores e resistores, se tem algum documento, sim. Toda essa parte também está bem, está tudo explícito no nosso catálogo do Cynamics V20. Eu também coloquei um folheto aí para fazer download, caso vocês precisem, mas no próprio site da Siemens, na parte de drives, lá no Cynamics V20, vocês encontram o catálogo e conseguem achar tranquilamente na parte de acessórios. Uma outra pergunta aqui, né? Você utilizou aí para o Herman, né? Você utilizou os blocos da pasta Modbus, porém notei que um pouco acima existe uma outra pasta chamada Modbus, entre parênteses, RTU. Qual seria a diferença? Legal, pessoal. A princípio, a diferença é que nessa minha pasta eu posso trabalhar com versões de firmware a partir da 1.0. Então, como aqui eu tinha um módulo que trabalhava na 1.0, eu utilizei essa pasta. Se vocês forem na pasta superior, a gente trabalha com módulos com versão de firmware acima da 2.1. Então, nesse caso, como o meu módulo estava na 1.0, eu utilizei a pasta inferior. Mas a ideia é que justamente eles também façam essa configuração da comunicação Modbus RTU. Legal. Uma outra pergunta aqui, é possível fornecer o backup da aplicação do TIA Portal utilizado na apresentação? Vocês podem também baixar o exemplo de aplicação e fazerem essas conversões, mas eu forneço sim o backup, ele só vai estar com as configurações que eu tenho físicas aqui no meu kit. Compartilho com vocês sim. Legal. Mas só reforçando, né, o link que até o Herman mostrou ali na apresentação também está no nosso slide ali dos links. Então vocês podem acessar ali na parte de documentação adicional e ali você pode baixar também essa parte de aplicações prontas. Uma outra pergunta aqui. Quando eu utilizo mais de um drive, onde são escritos as palavras de comando, status e a referência de velocidade atual para cada drive? Legal. Trabalhando com mais de um drive ou mais de uma porta, eu precisaria trabalhar com mais bloquinhos daqueles. Então, eu precisaria copiar e colar basicamente aqueles blocos e alterar esses endereços. Legal. Uma outra pergunta falando do Smart Access agora, né? A ferramenta Smart Access é possível acessar via PC para configurar o V20? Com certeza. O Smart Access é um módulo completamente responsivo, então você pode acessar ou em celular, ou em tablet, ou no próprio navegador do computador, tá? Por quê? Justamente por isso, ele não precisa de um aplicativo. É realmente um navegador, você vai, através do código IP, você vai se conectar com o módulo Wi-Fi e aí ele já vai abrir a tela para configuração e parametrização do V20. Aqui também teve mais uma pergunta de como colocar drives, aí o Herman acabou de responder. Esse bloco Modbus é exclusivo para o V20? A ideia é que ele realize comunicação Modbus RTU. Então, eu vou ter os meus registradores, independente do meu dispositivo. E não, ele não é exclusivo para o V20, ele é para fazer comunicação Modbus RTU. Então, com qualquer dispositivo que comunique em Modbus RTU. Legal. Uma outra pergunta aqui falando da parte de conectores, se é possível utilizar o conector Profibus DB9, que já tem os resistores integrados, para conectar no DB9 do cartão Modbus. Sim, podemos sim. Eu não estou mostrando a minha topologia aqui, mas a gente está utilizando esse conector. Aqui eu só coloquei os terminais, eu tirei os terminais e coloquei já no meu drive, mas você pode utilizar sim. Legal. Eu consigo controlar os parâmetros do inversor via palavra, conforme é feito nos protocolos Profinet e Profibus, ou somente bit a bit? Ali ele separou, então ele separou bit a bit, mas eu tenho também um registrador que mostra a minha palavra. Eu posso achar ali, mas se vocês entrarem justamente na lista de registradores, ali eu vou ter os bits, os registradores que tem a minha palavra. Então eu posso mandar a minha palavra completa, por exemplo. Não precisa ser necessariamente bit a bit. Legal. Ainda temos mais algumas perguntinhas aqui. Nosso tempo já foi ao fim. Deixa eu ver se dá tempo aqui de responder mais alguma.
Bom dia, a comunicação remota é simples com o programa bem simplificado? Não sei se eu entendi bem, mas ele está dizendo que a comunicação remota provavelmente está falando do Smart Access, né, com o programa bem simplificado. Sim, ele é bem simples, basicamente é como se você estivesse dentro de um aplicativo, então ela é bem intuitiva, né, e você basicamente tem alguns botões ali, por exemplo, tem um ali que você tem o Quick Commissioning. Você clica nele, ele já vai te pedir os dados ali, os parâmetros certinho que o V20 precisa, e basicamente ali mais 1, 2 minutos que você preenche ali os dados que você quer que ele obtenha do motor e tudo mais, você já consegue deixar ele rodando. Então realmente é muito intuitivo e bem simples. Eu deixei inclusive o vídeo, né, falando um pouquinho aí do Smart Access para vocês verem um pouquinho no detalhe e entender um pouco mais. No V20 já tem Modbus nativo ou precisa de módulo adicional? O Cinomics V20 ele já tem Modbus integrado, então não precisa de módulo adicional nenhum, e eu já tenho os terminais para fazer a comunicação, que são os terminais 6 e 7. Só conectar a minha terminação ali e já posso comunicar. Sim. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem várias, na verdade. Vou pegar uma última aqui, pessoal, senão a gente vai passar muito do tempo. E aí as demais a gente pode responder depois aí por e-mail, tá bom? Como seria a ligação, conexão física do 1500 com o CM 1241? Basicamente, a gente vai ter um cartão adicional, então funcionaria como um cartão, por exemplo, que a gente já tem para o 1500. Não tem muita alteração, e a conexão entre o cartão e o Cinomics V20 é a mesma que a gente fez aqui. Beleza. Bom, pessoal, para as outras perguntas aí que chegaram, a gente vai responder aí posteriormente por e-mail para cada um de vocês. Mas, para finalizar aí a nossa apresentação, então, aqui o nosso agradecimento e também o e-mail aí, caso vocês queiram entrar em contato, caso vocês queiram fazer mais perguntas, esse é o e-mail dos nossos gerentes de produto, né, onde eu e todo o time tem acesso, tá? Então dt.plm.br@siemens.com. E é isso, pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês e até a próxima.